Oi, gente. A aula de hoje é sobre Brasil Colônia. E eu fiz tudo a lápis, então tá tenebroso de ler. Então tenta prestar atenção no que eu tô falando, apesar de ser bem difícil. Tem basicamente todo o período aqui do Brasil Colônia, aí como começa as explorações pra cá. O objetivo de vir pro Brasil é o mercantilismo. Quem tinha vantagem era a Espanha e Portugal, porque eles eram os estados novos. Eles já tinham se unido num país, sendo que muitos outros lugares ainda não tinham feito isso. E Portugal começa aquele negócio lá do caminho pra Índia. Por quê? Porque ele quer dinheiro, eles querem comprar tempero, porque era algo que estava em alta e não sei o quê. Mas, apesar do que falam, eles não erraram o caminho, gente. Eles vieram pra cá de propósito porque teve. Peraí. Porque, primeiro, teve um tratado em 1493 chamado a Burla Intercoeteira, que Portugal e Espanha eles dividem a América, que quando eles vêm pra cá. Só que a Espanha fica com tudo, porque eles colocam a divisão no meio do mar. Então a América inteira fica pra Espanha. Aí Portugal não gosta e eles pedem um segundo tratado, que vem a ser o Tratado de Tordesilhas, que é. Vocês lembram do desenho? Portugal ele pega a parte leste da América. Aí Vasco da Gama vai para as Índias, Pedro Álvares de Cabral, 1500, chega aqui no Brasil. E não foi porque eles perdeu, tá? Foi porque ele queria garantir as posses portuguesas do tratado. Ele queria ver qual era o direito de Portugal. Aí nessa época começam as primeiras feitorias no Brasil. Feitorias são o quê? São os comércios. E o primeiro produto que era importante foi o pau-brasil, que ele servia para coloral, a madeira e tal. Aí, nesse começo, não tinha escravização de indígena, tinha uma exploração. Eles enganavam eles e trocavam, por exemplo, um espelhinho assim velho por 2 troncos de pau-brasil. Eles não sabiam direito o valor, porque era uma cultura diferente da deles. Então, acontecia essa exploração. Aí começam a ter invasões estrangeiras, principalmente das partes francesas, que são os corsários. Não sei se vocês sabem, mas corsários são. Eles são parecidos com os piratas. Porque esse tratado ele só incluía Portugal e Espanha. Então a França, como estava emergente, eles estavam crescendo, eles estavam achando injusto que eles não tinham uma parte nisso. Aí começam as capitanias hereditárias, que são o primeiro sistema administrativo do Brasil. Não sei se vocês lembram, mas ele era quando o rei de Portugal, ele concedia, no total foram 14 capitanias. Ele deu essas terras, essas capitanias, para os capitões donatários, que eles eram responsáveis pela colonização do seu local. Ou seja, ele terceirizou o trabalho dele. Falam que isso aconteceu porque Portugal não tinha dinheiro para pagar uma colonização em tudo. Aí tem essas Marias que quando os capitães eles não queriam cuidar, administrar a terra inteira, ou o rei achava justo, eles davam algumas partes da capitania para outra pessoa cuidar. Ou seja, eles terceirizavam uma tarefa já terceirizada. Aí os capitães hereditários eles tinham direitos e deveres, ou seja, eles tinham que pagar 20% de tudo que eles encontrassem para Portugal. Eles eram obrigados a povoar, eles eram obrigados a explorar. Aí, a partir de 1548, começa a ter o declínio das capitanias. Declínio não quer dizer que acabou, declínio quer dizer que diminuiu. Por quê? Tinha pouca comunicação entre essas capitanias. Aí, com as invasões, foi difícil deles administrarem isso, porque eles não eram unidos, eles eram muito separados. E, além disso, tinha algum desses capitães que eles pensavam, se nem a coroa quer fazer essa colonização, por que eu vou ter que fazer isso? Pode ser que isso dê errado e não vai me dar benefício, né? Porque tudo era feito com base no benefício. Mas aí não dá pra falar que foi uma falha, porque, por exemplo, São Vicente, Pernambuco e Bahia foram inicialmente capitanias hereditárias que funcionaram. Aí as atividades econômicas no período colonial, a principal, primeira, né, começou no litoral, porque primeiro eles chegam no litoral, eles não chegam pelo meio, e era predominante no Nordeste por causa do clima da terra. O primeiro foi o quê? Foi a cana, que todo mundo sabe. Aí a sociedade era hierarquizada, ou seja, era a estátua mental. Lembra que quem é rico. Falhou minha voz. Quem é rico fica rico e quem é pobre fica pobre. Era dividido basicamente entre senhor e escravo e não tinha muito de. Se você era pobre, você não tinha o que fazer. Se você era um escravo, você não ia crescer na sociedade. Aí nessa época começa a vir a mão de obra africana
E eles usavam a indígena em primeiro lugar, só que depois eles começaram a pegar africano. Aí, antes das invasões da Holanda, eles eram. Portugal era parceiro. Nossa, não dá pra ler nada, mas tá tudo bem. Eu tô falando. Portugal era parceiro da Holanda, porque a Holanda, ela pagava e fazia manutenção dos engenhos aqui. Os engenhos eram onde eles mantinham os escravos, eles faziam administração. Eu não vou explicar isso porque esse é conceito básico. Aí a pecuária já tinha dado início, mas ela não era ainda muito forte. A parceria de Portugal dos engenhos, a pecuária e as drogas do sertão eram atividades secundárias, porque a primária era a cana. A pecuária era extensiva, não sei se vocês lembram também. A extensiva é quando não tem muita tecnologia, ou seja, era um campo que tinha uns boi lá. Era isso. Porque era baixo custo e tinha mão de obra assalariada, o foco era no mercado interno. A cana, eles vendiam para a Europa, porque na Europa tinha muita demanda de açúcar. Aqui ainda não tinha muita demanda de boi, porque para lá tinha boi também. Aí vem as drogas do sertão, que são as especiarias, começaram a ser comercializadas também. E a escravidão no Brasil colonial. De onde vinham esses escravos? Eles eram capturados em guerras de tribos africanas pelos próprios africanos. Mas aí tem gente que fala, ai, por que, que eles mesmos fizeram isso? Não. Eles faziam isso porque se eles não entregassem escravos, os comerciantes portugueses iam, tipo, levar eles iam tratar com violência, eles iam bater, matar. Aí, aproximadamente em 1548, começaram os primeiros navios negreiros, ou tumbeiros, né? Porque eles estavam em condições muito precárias. Eles tinham doença, eles não viam o sol, eles eram mal alimentados. Muitos deles acabavam se matando porque eles eram separados da família, colocavam eles com tribos que era oposta à tribo deles. Era um horror, né? Para que eles queriam eles? Eles queriam para impulsionar a economia, que eles tinham basicamente duas funções maiores. A primeira era a mão de obra pesada, que era nas lavouras de cana e na mineração, e depois tinha as mucamas, que elas eram tipo empregadas, mas elas eram escravas. Elas trabalhavam na casa grande, que era a casa dos senhores, e elas eram escravas sexuais, como por exemplo aquela lá que são mais famosas são as amas de leite. Por que eles escolheram os escravos africanos? Porque eles já tinham experiência lucrativa com os escravos africanos, eles já tinham usado eles um pouco e foi lucrativo para eles, então eles quiseram manter isso para aumentar. Tinha a maior dificuldade deles fugirem porque eles não conheciam o território e economicamente era melhor porque a coroa portuguesa ela ganhava dinheiro sobre esses navios. Aí, as entradas e as bandeiras. As entradas eram as expedições. Quer dizer, primeiro as duas. As duas eram puta que pariu. As duas eram expedições que queriam. Que, em primeiro lugar, elas queriam conhecer a terra, conhecer o território. As entradas, elas eram oficiais da coroa portuguesa, ou seja, elas eram totalmente financiadas pela coroa, e todos os lucros eram para o rei, era para Portugal. Parei falando o quê? Das entradas, que elas eram oficiais de Portugal, e as bandeiras, elas eram feitas por fora, não era oficial. Aí tinham alguns tipos de bandeiras, principalmente saída de São Paulo, do Sudeste em geral. Tinha bandeiras de preação, que elas eram para capturar nativo, e os jesuítas eram contra, porque eles queriam catequizar eles. Tinha as bandeiras de contrato, que eles capturavam escravos fugitivos e para latifundiários, e eles criavam guerras contra quilombos. E tinham também as de prospecção, que era para encontrar recurso, que era para lucrar, todas eram, e as de monções, que eram para abastecer áreas que eram mais isoladas. Comércio. Aí, o governo geral muda em 49. Lembra que as capitanias hereditárias tiveram um declínio em 48? Aí o que é? É um sistema de administração colonial que tem a centralização política, tem um governador geral. Aí tem algumas funções principais. O provedor-mor, ele cuida do dinheiro. O ouvidor-mor, ele cuida da justiça. Que antes a justiça, a pessoa cometia um crime aqui e ela era julgada em Portugal. Aí ela passa a ser julgada aqui. Então é um pouquinho de independência de Portugal. E tem o capitão-mor, que a função dele é defender o território, principalmente contra as invasões e tal. E surgem as câmaras municipais. Elas não são iguais às câmaras de hoje, né? É uma instituição de poder das vilas. E é de onde vem lá os homens dos bens. Eles eram tipo vereadores. Eles seriam comparados aos vereadores de hoje em dia, mas eles não são vereadores. Aí, as obrigações deles eram proteger o território, cuidar da justiça,
aumentar a economia açucareira, fundar vilas para colonizar. União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi uma união entre Portugal e Espanha. Por que isso aconteceu? Porque o rei Felipe II, ele foi lá e ele pegou o trono da coroa portuguesa, então eles acabaram juntando. Teve uma briga, foi uma bafafá, foi a sucessão dele. Aí o que faziam nessa união? A Espanha cuidava da manutenção de alguns cargos portugueses. E teve uma divisão do Brasil, em 1621, que o Brasil tornou-se dois estados. Virou o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Porque era só uma pontinha, então ele tinha mais ou menos o mesmo tamanho. Aí, nessa mesma época, aproximadamente, teve a expulsão dos holandeses. Lembram que eu falei dos engenhos que eles ajudavam a pagar? Depois eles quiseram acabar com isso, portugueses e a Espanha. Então eles expulsaram os holandeses daqui. Aí o que aconteceu a partir disso? Teve duas invasões da Holanda no Brasil. Teve a em Salvador, que não foi bem sucedida, e em Pernambuco, que foi bem sucedida, mas eu não vou entrar em a fundo. Aí a Espanha ela cobrava impostos portugueses quando a Espanha estava ganhando menos dinheiro. Ou seja, teve uma guerra e restauração para a coroa portuguesa. Porque Portugal não queria ficar pagando imposto caro para a Espanha, sendo que o lucro não vinha para eles. Aí a sociedade mineradora, a economia era no norte, porque ela era mais focada na cana, e depois ela passa aí para o sul, porque os minérios estavam principalmente aqui no sudeste. Aí outras atividades econômicas além da cana são mais desenvolvidas, como a pecuária, o tropeirismo, que eles eram comerciantes que eles vinham às regiões que faltava coisa e eles arrumavam o que estava na demanda. Teve maior mobilidade social, o que quer dizer? Que não era só escravo e senhor. Surge uma classe média, eram os mineradores. Eles faziam extrações de ouros e a mão de obra principalmente era escrava africana. Tinham muitos impostos, porque a coroa ela queria ficar muito em cima, tinha uma grande fiscalização. Aí tinha a intendência das minas, que eles eram os cobradores, as casas de fundição, que elas transformavam em barra, e aí alguns impostos. O quinto, que era o quinto dos infernos, que você tinha que pagar 20% de tudo que você achava lá. Aí tinha a captação, que era tipo, você tem 10 escravos, você paga um tanto. Se você tem 20, você paga o dobro desse tanto. A finta, que era um imposto fixo. E a derrama, que foi um que aconteceu só uma vez, que eles roubaram tudo os mineradores, foi uma revolta. Aí influencia a arte barroco mineiro, mas eu não vou aprofundar. Teve a Guerra dos Emboabas, que foi quando os estrangeiros e os bandeirantes lutaram, porque os dois queriam as minas. E, na verdade, quem perdeu foi os bandeirantes, quem ficou foram os estrangeiros. E a consequência disso tudo, dessa sociedade mineradora, foi a urbanização de Minas e o aumento demográfico. Teve uma maior urbanização. E Brasil colonial até a época dos mineradores, basicamente é isso. Se tiverem dúvidas, perguntem. Beijos.